que não vieram hoje. De jeito nenhum, pode ficar sem gravar. Pronto, já começou a gravar, vou voltar só esse slide, tá bom? Então, hoje, nós vamos trabalhar com esse tema, que é a função social do educador. O quanto é importante hoje a gente ter uma percepção do impacto do educador dentro desse nosso contexto social que a gente vive, né? No Brasil, a gente tem uma dimensão muito grande, onde a gente tem várias desigualdades. Por exemplo, eu recebi, no começo do mês de outubro, a gente fez uma seleção aqui para o projeto que eu faço parte, que se chama Academia Ractal, e a gente recebeu 3 novos bolsistas. Uma das etapas que eu recebo desses 3 novos bolsistas, é a gente levou eles para um projeto que a gente atua, que é aqui no Serrote do Urubu. O Serrote do Urubu, gente, é uma comunidade que fica a mais ou menos 20 quilômetros aqui do campus, né, do campus Petrolina, e lá, essa comunidade é uma comunidade que as pessoas vivem muito em vulnerabilidade social. Né? É uma vulnerabilidade, assim, gritante. Você tem dentro da sala de aula crianças com 12 anos, 15 anos, e essas crianças não sabem ler. Então, os meninos dentro do nosso projeto, que trabalham com programação, com robótica, com jogos, com gamificação, eles vão para essa comunidade e eles se deparam com uma realidade que muitas vezes eles pensam que não existe, que não está ali próximo, né? E foi bem interessante porque eles voltaram e eles disseram assim, professora, eu nunca imaginei que vocês trabalhavam com projeto dessa forma, que a gente está lá tentando ensinar computação de uma maneira desplugada e, ao mesmo tempo, a gente tem que acaba indiretamente fazendo com que o aluno saiba ler. E por que isso acontece? Porque a gente vive uma sociedade em que a gente tem pessoas muito ricas e tem pessoas também muito pobres. Então, é um país imenso, com muitas desigualdades, e que, às vezes, a educação é que pode possibilitar para esse aluno, para esse jovem, para essa criança, uma perspectiva de mudança, né? Mas, para isso acontecer, ele precisa ser acolhido. É muito importante que ele seja acolhido, né? Que se construa nele essa visão de cidadania. E aí, quando a gente fala de cidadania, a gente tem que pensar na importância das oportunidades que as pessoas têm que ter. No quanto é importante eles terem essa consciência dos direitos deles, né? Dos deveres, de tudo que a gente tem que proporcionar e que eles devem ter acesso para ter essa questão do bem-estar. Isso também foi engraçado, porque hoje eu estava ali, como eu falei para vocês alguns minutos atrás, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus. Teve um momento da nossa exposição do nosso projeto, e aí, no finalzinho, quando eu estava indo embora, uma menina falou, ei, professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu digo, ela disse, paga para fazer esse curso? E eu disse, não, os cursos do IFE são todos gratuitos. Ela, poxa, professora, eu não sabia que aqui a gente podia estudar gratuitamente, eu pensei que pagava. E eu disse assim, não, não paga. Então, os cursos que a gente oferece dentro do IFE, ela era uma menina que estava visitando o IFE, por causa que a escola dela estava lá fazendo essa visita, mas ela achava que os nossos cursos todos eram pagos e ela não se via e não se percebia ali. Dentro do IFE, a gente sempre passa por essa situação, muitas vezes no programa Mulheres 1000, que aconteceu há muitos anos atrás, na própria comunidade do João de Deus, que é o bairro onde fica o IFE, as pessoas nunca entraram porque achavam que lá era tudo pago. Então, por isso é importante, eu estou trazendo a história de você conhecer, né, de você ter essa consciência dos seus direitos, porque às vezes a gente não conhece nem a escola que está ali próximo. Né? E acha que porque é uma escola, é grande demais, ali tem outras, eu não posso pertencer àquilo ali, eu não tenho direito àquilo ali. E a gente, enquanto educador, acaba fazendo esse trabalho de conscientização, de mostrar para essas pessoas quais são os direitos delas, o espaço que elas têm dentro da nossa sociedade. E aí a gente acaba quebrando alguns paradigmas, né? Por exemplo, eu estava participando de uma formação esses dias e uma das professoras que estava lá com a gente, participando da formação, ela, ela disse que a aluna não tinha direito de questionar o conteúdo que ela dava, porque ela era ela e pronto, e a aluna não era nada. E se a aluna não era nada, então ela não podia questionar.
Veja, quando a gente traz essa nova perspectiva de educação, de você saber da importância dos seus direitos e dos seus deveres, uma situação como essa não pode acontecer. Né? E ela disse que brigou com a aluna, que discutiu, que botou a aluna para fora, porque a aluna questionou qual era a importância daquele conteúdo para a vida dela. Né? Que é o que a gente chama hoje dentro da pedagogia, quando a gente está ensinando, a importância dos alunos fazerem a correlação do que está sendo estudado com a aplicabilidade do que está sendo estudado no contexto em que ele está inserido, né? Na comunidade, na vida que ele se insere. Então, são muitas coisinhas que vão acontecendo dentro da nossa sociedade que devem gerar, né, uma mudança de paradigma, uma mudança da gente perceber o quanto pode ter um trabalho transformador que mude. Ao mesmo tempo que você passa a ter conhecimento, isso se torna uma fonte de liberdade, né? Porque quanto mais acesso você tem a conhecimento, a informação, você passa a decidir, você passa a ter uma responsabilidade, a lutar pelos seus direitos, né? Por exemplo, eu fiz, quando eu falei que fiz a seleção dos meus bolsistas, né? Então, aí um dos meninos até que entrou, aí na hora ele chegou e disse assim, não, professora, mas a fulana, que é uma ex-bolsista minha, ela tinha 20 pontos. Eu disse, não, ela não tinha. Tinha, professora, porque ela foi sua bolsista. Aí eu disse, ela não tinha, porque ela não colocou no currículo e era uma exigência ter colocado no currículo. Ele, e a senhora não deu, mesmo sabendo que ela tinha? Eu disse assim, não dei, porque no edital dizia que tinha que estar no currículo. E ela não colocou. Se eu vou lá e dou os pontos e você sabe que não está no currículo dela, eu vou me prejudicar, ela vai se prejudicar e a gente vai gerar toda uma outra problemática. Então, a importância de você conhecer os processos, estar explicando, trazendo transparência em tudo que você fala. Também é algo de verdade. Algumas práticas que aconteciam antes, elas não podem se repetir. Né? A gente tem muito acesso hoje à informação. E isso possibilita um crescimento. As pessoas crescem muito. O que a gente percebeu, por exemplo, que na década de 80 e na década de 90, ali depois das práticas de Paulo Freire, né, que Paulo Freire começa a atuar ali, a gente vem de vivenciou um período de ditadura e tudo, e a gente tinha um alto índice de analfabetismo, um alto índice de pessoas que não frequentavam a escola, de pessoas que foram por viés, tiveram que ter o viés da educação de jovens e adultos, porque essas pessoas precisavam trabalhar para sustentar suas famílias. Isso ainda acontece? Acontece. Mas nesse boom da década de 80 e 90, quando as pessoas tentam voltar, digamos assim, é que a gente surge aí essa figura do que hoje a gente chama, que é um educador popular, que é um educador que vai ser muito mais preocupado com essa pessoa que não está na idade certa, que vai trazer aí uma preocupação de capacitar essas pessoas e pensar nessa pessoa para um mercado de trabalho, né, de uma forma que ele perceba a importância dele para aquela comunidade, para aquela ação, para aquele serviço. E aí a gente surge esse papel, a gente tem esse perfil desse educador que vai trazer essa consciência, tá? E aí, gente, mas eu não estou falando só de consciência, e isso é interessante porque ontem eu participei de uma banca, e dentro da banca vocês vão ter essa disciplina ao longo do curso. É uma disciplina que é educação inclusiva. Eu acredito que vocês devam ter, não sei o que vou ministrar, mas vocês devem ter essa disciplina, porque é uma disciplina que é uma exigência legal, né? Ela trabalha com você trazer essa perspectiva da educação inclusiva, da pessoa ser incluída dentro da nossa sociedade, porque ela tem uma deficiência. E aí já faço uma ressalva aqui para vocês, o quanto é importante, que hoje a gente não diz que a pessoa tem necessidades especiais, ou que a pessoa é portadora. A gente diz que a pessoa tem deficiência. Por ela ter deficiência, ela precisa ter um acompanhamento, ter adaptações às suas atividades, e tem algumas exigências legais aí que vocês devem ter visto um pouco em estrutura e funcionamento da educação básica. Se não viram ainda, vão ver, e também vão rever nessa questão da educação inclusiva. Então, quando a gente traz ali na década de 80 e na década de 90 esse educador popular,
Paralelamente, já estão existindo discussões sobre essas outras vertentes e essa outra importância de perceber a educação como algo que rompe alguns preconceitos e algumas situações de constrangimento e de ausência de preocupar com o outro, com o acolhimento do outro dentro do ambiente escolar, tá? E aí, gente, quem é estudioso, quem já ouviu falar sobre Paulo Freire, sabe do impacto que tem de quando a população se une e vai na busca nessas comunidades populares, elas se unem e vão na busca dos direitos. E um ajuda o outro, e um busca melhorar o outro e trazer uma perspectiva de comunidade, de pensar, ó, vamos aqui juntos sonhar pela melhoria da praça, por todas essas outras coisas. Então, o educador, ele vai estar inserido ali. Muitas vezes, nessa perspectiva do educador popular que surgiu ali entre a década de 80 e 90, eram pessoas que estavam próximas ao bairro ou pessoas que conheciam a realidade do que acontecia ali para poder trabalhar e ensinar, né? Mas é um desafio ser educador e ser um educador popular. Por quê? Porque a gente tem que equilibrar uma coisa, gente, que não é fácil. Vou dar Não é fácil você fazer a transposição didática, a adaptação do conteúdo. Você parar, você está ali. Há 10 anos você dá aula da mesma forma. E hoje o povo diz que você tem que dar aula usando metodologias ativas ou as tecnologias que são dessas, né? E aí, é fácil mudar, é assim, você vai lá, aperta o botão, como muda um canal, ou como muda a temperatura do ar-condicionado. Não, mudar é um processo. É um processo que vai acontecendo e que leva tempo. Tempo para você mudar, para você perceber que aquilo que você fazia não é mais certo e que você precisa ter um novo direcionamento. Então, quando a gente fala do que é um desafio para o educador, é porque o educador, ele foi formado muitos anos atrás, esse educador que surgiu, e ele tinha uma percepção histórica, social, filosófica, de sociedade diferente do que foi lhe apresentado posteriormente. Novamente, hoje, quando eu estava trabalhando com os meus alunos à tarde, aí uma colega pedagoga mais antiga chegou para mim e disse assim: Dani, isso aqui que vocês estão trabalhando é o que mesmo? Eu disse: é uma nova abordagem pedagógica, que se chama STEAM, que vocês já devem ter ouvido falar, ou não, em algum momento nós conversaremos sobre. E aí ela chegou e disse assim, eu nunca ouvi falar. E eu disse, mas é algo novo, que não é tão novo, que surge ali na década de 80, mas aqui no Brasil, esses últimos anos é que está tendo um boom de ações, de projetos que vão trabalhar rompendo essa visão da sala de aula, onde a gente traz só... Vou fazer um comentário, não se chateiem. Cálculo, 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 cálculo. Mas onde que eu aplico este cálculo, entendeu? Então, você começa a ter uma conversa, um diálogo, abrir um pouco, romper um pouco o espaço da disciplinarização para desenvolver, para conversar com o outro, para tocar com o outro professor, um diálogo e construir projetos e partir por desafios e soluções que os alunos vão aí enfrentar no dia a dia quando eles saírem. E essa relação, automaticamente, essa relação de professor e aluno é uma relação que vai mudar, tá, gente? A gente tinha antes uma relação de uma educação muito tradicional, onde era pautada, muitas vezes, no professor, só falando ali em pé, e os alunos só escutando. A gente depois partiu para ter um momento onde o professor muitas vezes se sentiu acuado diante de tantas críticas, diante de tantas coisas, e eu não posso mais fazer um ditado, eu não posso mais fazer um cálculo, não é isso, né? Isso foi falta de orientação, de entrelaçamento, de conhecimento e de métodos pedagógicos para tentar melhorar, né? Ou simplesmente o que a gente tem no Brasil muito comum é que a gente pega as coisas de fora, quer implantar aqui dentro sem fazer o estudo de viabilidade, se dá certo, se não dá certo, se pode ou não ser aplicado aqui no nosso país. Tá? Então, isso conta também, e é importante que a gente faça essas críticas, esse olhar. Então, essa relação professor e aluno, ela vai mudar. Ela não é mais a mesma.
tá? E aí a gente tem o espaço da sala de aula, que vai ser esse lugar que a gente vai tentar promover essa evidência das trocas da influência, mas a gente precisa também romper esse espaço da sala de aula para que possibilite que os alunos percebam a aplicabilidade daqueles conteúdos que eles vivenciam em sala de aula no cotidiano deles. Então, romper esse espaço sala de aula também possibilita uma melhor relação professor e aluno, ok? O aluno também, gente, ele não é mais um aluno que ele vai aceitar tudo, ele também é um aluno que ele quer ser reconhecido, ele quer ser valorizado, ele quer participar desse processo, tá? Ele quer perceber, e às vezes ele nem quer. Ele está tão imerso nesse universo tecnológico de viver só dentro ali do celular do mundo, que é uma consequência, e os estudos ainda estão aí sendo realizados, né? A gente tem o ministro da Educação, Camilo, querendo tirar os celulares das salas de aula, e várias discussões vão se encaminhar sobre isso, mas a gente tem que pensar nesse aluno que agora vivenciou há pouco tempo, a gente pode achar que é muito, mas não é, de 2020 até 2021, 2022 ali, uma pandemia, né, que isolou as pessoas, botou esses meninos o tempo todo só em tela, em tela, em tela, e como que a gente gerenciou tudo isso, porque o divertimento deles, a forma deles, a válvula de escape deles, e não só deles, de todo mundo, era uma tela. Okay? E aí, essa relação professor e aluno, eles têm que desempenhar papéis, eles têm que se unir, eles têm que rever. E aí, em alguns lugares, algumas citações, vocês vão ver nos textos, vocês vão ver que tem assim agora, ó, processos de ensino e de aprendizagem, não mais separado por hífen. Por quê? Porque a gente entende que a aprendizagem é um processo e o ato de ensinar é outro processo. Eles podem, em alguns momentos, se intercalarem, mas eles são processos distintos. Tá? Então, é importante a gente perceber a relação e a gente perceber também que o aluno, muitas vezes, ele pode te ensinar. Isso acontece? Acontece. Gente, eu dou aula na licenciatura em computação. O tanto que eu aprendo com aqueles meninos, o tanto que eles sabem, é impressionante a capacidade que esses meninos têm, porque eles são imersos, né, muitas vezes nesse universo tecnológico aí e estão ensinando. Eu brinquei até com uma aluna minha e elas bam no Canva e eu disse a ela, você tem que sentar comigo agora e me ensinar como é que eu uso esse Canva, porque eu, apesar dele ser muito autodidatazinho, né, não sei se vocês conhecem, só arrastar, vai montando algumas coisas, mas ela já sabe fazer 1001 coisas mirabolantes dentro desse Canva e eu ainda estou aqui usando PowerPoint, passando um slidezinho dessa forma. E não dá, né? Precisa dar uma atualizada, ok? O ambiente, a instituição, ela também tem que acolher essas relações, ela também interfere. A instituição, ela também pode ser uma propulsora de fazer com que alunos e professores se relacionem bem ou se relacionem mal. Como que ela vai gerenciar essas relações de professores, ela pode tanto fortalecer, como ela pode também gerar atritos e problemas que depois, para solucionar, vão intervir, vão precisar de várias intervenções e um acompanhamento adequado, que muitas vezes as escolas não têm esse preparo. E aí a gente traz a visão da importância de um professor ser contextualizado, do professor entender e se perceber pertencente. Por exemplo, Bernadette Gatti, que é uma estudiosa, que tem um núcleo famoso que estuda sobre formação de professores, índices e dados educacionais lá em São Paulo. A Bernadette fala muito nos textos dela que o quanto é importante a gente perceber que esse professor precisa ter uma identidade onde ele perpassa também. A gente fala muito dessa questão cultural hoje, da importância da cultura, né, para esse professor, mas muitas vezes a gente vai perceber, se você fizer um questionário, ou uma breve ali, intervenção, você vai perceber que teve professor que nunca frequentou um teatro, nunca foi no teatro, nunca foi no cinema, e como que ele vai estimular os alunos a terem essa vivência e perceberem a importância cultural que isso traz na vida deles. Né? Então, ela traz essa discussão do ser professor também, e aí vocês já devem ter visto, gente, milhares de reportagens que estão saindo por aí. Principalmente ontem saiu algumas falando que as pessoas não querem ser professoras.
que se acham desvalorizadas, que não ganham bons salários, que é muito trabalho, que é 10 horas da noite, que é 11 horas da noite, depois do WhatsApp que inventaram, aí agora mesmo que o povo não deixa mais a gente em paz, e assim sucessivamente, tá? Desculpem, mas eu preciso beber água. Eu vou falando, vou falando. E aí, voltando. Então, é muito importante a gente reconhecer essa prática do professor, o professor saber quais são os saberes, compreender aí a parte. Aí a gente vai ter vários autores que vocês vão estudar mais na frente, relacionados a essa função de saberes, a importância desses saberes, que saberes são esses, como você vai ter Maurício Tardif, você vai ter Galtieri, e você vai ter muitos outros que vão possibilitar essa reflexão da prática como o chão, que traz o quanto essas relações elas desencadeiam esse papel e são importantes dessa função professor e aluno, tá? Para a gente evitar, por exemplo, algumas posturas inadequadas. Tá? E aí, gente, tem uma coisa assim, a gente sonha muito, né? A gente sonha muito que a gente vai mudar, mas aí a gente vai perceber que a gente vai conseguir realizar, tá? Então, como educadores, a gente vai sonhar o impossível, mas a gente vai realizar aquilo que é possível. A gente vai ter dias que vai estar ruim, vai ter dias que vai estar bem, entendeu? Como eu disse ontem, eu estava ruim, hoje já estou bem, já estou mais satisfeita. Porque a vida é isso, né? Esses altos e baixos, esses caminhos e tudo. E uma vez eu disse para vocês, né? Se eu não me engano, eu costumo dizer para os meus alunos, eu sou muito satisfeita, muito feliz nessa profissão que eu tenho. Às vezes eu fico aí trabalhando, mas eu me satisfaço muito com esse trabalho, com essas relações que a gente vai construindo com os alunos. Quando você vê o processo evolutivo, por exemplo, eu tive alunos que eu peguei no ensino médio ali, através desse projeto que a gente está fazendo, e hoje eles estão na graduação dando aula, já tem um outro aluno que já é professor e está dando aula. Eu tenho alunos que dão aulas para as minhas filhas. Então, assim, é uma outra relação que vai se construindo e que você vai percebendo. E eu brinco muito com a minha filha, porque ela faz parte de alguns cursos nossos, e aí eu chego para ela e me digo assim, filha, e aí, fulano deu aula direito hoje, ele fez as coisas direitinho, ela disse, mãe, pare, deixe o menino em paz, ele é um amor. E é engraçado como ela se preocupa que às vezes eu tô lá brigando com o estagiário, com o menino, e nem tô querendo perceber se ele tá organizando as coisinhas dele direitinho para que ela consiga, né, aprender. Então, gente, a nossa aula hoje, eu quis trazer essa outra percepção sobre a função do professor, né? O impacto social que a gente tem dentro da vida dessas pessoas e de como, historicamente, a gente passou por algumas mudanças e ainda está passando. Esses últimos anos, há uns 10 anos, 15 atrás, a gente já vinha falando da importância da utilização, muito assiduamente falando sobre essa questão das novas tecnologias, mas agora a gente está trazendo já uma outra discussão que vai se iniciando e vai tomando outros rumos que está relacionado ao que a gente conversou antes aí, que eu acho que foi na fala de Anne, que era a questão das inteligências artificiais, né? Então, é um novo processo de educação que vai se formando e que muitas vezes o universo da formação inicial, que é um curso da licenciatura, não dá conta. Talvez vocês saiam do curso de vocês e cheguem numa escola que esteja muito mais moderna do que a gente está oferecendo. O que pode acontecer? É bem provável, porque a gente não consegue evoluir tão rápido como as coisas estão acontecendo e estão evoluindo dentro da nossa sociedade, tá? Vocês têm perguntas, querem fazer alguma coisa? Porque eu tiro ali o foco e vou falando, apresentando, e aí depois é que eu abro assim para perguntas de vocês. Tem alguma pergunta, alguma consideração que vocês queiram fazer relacionados à aula de hoje? Não, nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Fale, José Ginaldo, pode ir falando. Eu só vou olhando aqui o chat. Boa noite, professora. Boa noite, meu bem. Boa noite, caros colegas. Essa é uma observação que eu penso, né, que eu tenho a fazer. Enquanto a educação, antigamente,
era uma educação, era quase como uma educação que concentrava muito, que era muito tendenciosa, como na época do golpe militar mesmo, os militares usaram a educação muito, de uma forma muito tendenciosa, pelo menos na minha concepção de ver, como eu estudei, vi, eu considerei muito isso. Eu acredito que a partir desse século, a partir desse ponto aqui que a gente está vivendo, a educação vai ser muito mais libertadora, sabe? Eu acho que está surgindo aí uma educação que vai ser transformadora de verdade, porque ela vai prezar muito por libertar pessoas, sabe? O mundo está mudando, o mundo está em constante mudança, em constante transformação. A gente vê hoje que hoje já não aceitam mais a ideia da Maria vai com as outras. Os jovens hoje não aceitam mais, eles já têm sua maneira de pensar, já têm sua maneira de ver o mundo. Eu vejo, por exemplo, dentro da minha casa mesmo, eu vejo meus filhos hoje, quando eu bato alguma coisa com eles têm o ponto de vista deles e têm a colocação deles, e muitas vezes eu paro e vou refletir e digo, não, realmente eles têm razão. Quer dizer, hoje, muito nessa questão familiar, que é uma questão interessante, o filho respeita o pai e a mãe, mas ele quer trilhar o seu próprio caminho, com as suas próprias ideias. Não é como antigamente que a gente dizia, não, o pai e a mãe botam a gente debaixo do braço e leva para qualquer lugar. Não. Hoje a educação tem um papel fundamental também nessa parte, onde ela qualifica as pessoas para que cada uma possa tirar suas próprias conclusões e possa seguir seu caminho, tendo o seu modo próprio de pensar. Não é mais, não tem mais aquela. A gente vê até mesmo a questão da mídia. Eu acredito que hoje a mídia não tenha mais aquela capacidade de juntar pessoas como tinha antigamente, não. Porque antigamente a gente não tinha acesso justamente às informações. Hoje, a mídia pode falar uma coisa, mas qualquer um de nós pode ir pesquisar e ver se aquilo ali é verdade ou não. Antigamente, a gente não tinha esse poder, porque era o que o jornal falava e acabou. Porque a gente só tinha acesso à informação por aquele meio, não tinha como a gente ter acesso a Falhou um pouco aí, José. De informação. Então, por isso que eu acredito que essa questão educacional vai ser muito mais transformadora daqui para frente. Assim, é meu ponto de vista, né? Eu vou deixar o Claudiano levantar a mão falar, para daí ver se a gente junta esses blocos e eu faço. Deixe seu áudio aí, José Ginaldo. Claudiano. Boa noite, professora. Boa noite. É só juntando com as palavras de seu José, que a gente ia um pouco discordando, porque antigamente a gente tinha um certo apoio da grande maioria das famílias. Hoje em dia a gente vê muita dificuldade em questão da família apoiar o professor. Porque, por exemplo, se a gente der uma nota baixa a um aluno, hoje em dia o pai vai brigar com o professor. Antigamente não, o pai tentaria resolver com o aluno para saber o que é que estava acontecendo. Hoje não, hoje o pai ou a mãe vai na escola fazer algum tumulto, saber porque o filho dela teve aquela nota. E outra questão que eu achei interessante foi quando a senhora abordou a questão da inclusão social. Há pouco tempo atrás, eu tinha no pensamento de inclusão social alguém com deficiência. Só que aí quando eu comecei a trabalhar na parte da educação e comecei a participar de alguns movimentos, eu descobri que a inclusão não quer dizer só você com deficiência, é um apanhado muito maior do que isso, muito grande. E
a certo modo, no Brasil também não dá muito certo por conta da corrupção. Por exemplo, para você conseguir aquela cota, chegar em alguma situação, maquiar resultados em algumas escolas, instituições, no modo geral, para poder se beneficiar com algum valor que o governo libera, equivalente, por exemplo, à quantidade de alunos que você tem especial na escola, a quantidade de negros. Tem muitas instituições que a gente sabe ou a gente suspeita que faz essas coisas, para poder chegar a Que benefício próprio. malvado! Pronto, só isso. Mas você sabe, Claudiane, isso que você está fazendo, eu dava uma disciplina, que vocês vão ter essa disciplina, se não já tiveram, vão ter, que se chama Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. E aí, dentro dessa disciplina, a gente estuda, pelo menos quando eu ministro, eu estudo muito com os alunos a questão da legislação, a questão dos direitos, né, e deveres dos professores, mas também a questão da legalidade, dentre várias outras coisas que acontecem. E aí tinha um programa aqui que se chamava Nova Semente, que é dentro de uma escola, né, dentro de uma escola que foi criada por um prefeito que teve por aqui, e diz que, e lá, eu dando aula, quando dá fé, uma aluna pede e a palavra e diz, olha, porque lá na escola tal, a diretora bota o carro e bota não sei quantas cesta básica dentro do carro e não sei o que, e ela contando tudo, e que aquelas famílias ficam sem, e eu, olha, aí eu fui explicar para ela como é que ela poderia fazer uma denúncia e tudo isso, né? Que você vai fazendo. Então, trazendo aí um pouco do que o José Ginaldo fala, a gente tem hoje muito acesso a determinadas coisas, tem. A determinadas informações a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem uma geração que muitas vezes não lê e não busca todas as informações. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês usam Instagram? Vocês têm aí Instagram, usam Instagram, né? Então, às vezes, pode observar, o povo das fofocas, eles botam, às vezes, umas postagens que você jura que, vamos dizer, que é um... Tem umas... É porque eu não estou raciocinando aqui em um agora, mas, por exemplo, eles pegam assim algumas palavras para chamar a atenção de tal forma que quando você vai ler a notícia, não é aquilo, quando você para ler de fato, e como faz o que José Ginaldo diz, procure em outros lugares, não é aquilo que estava lá na postagem, entendeu? É como se fosse assim, o artista tal traiu a esposa tal, só que ele não trai. A forma como colocaram era como se tivesse traído. Mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz entender, mas eles têm nessa deturpação das informações, e às vezes a gente tem muitos alunos que eles leem, eles não vão se aprofundar daquilo ali. Que é uma que uma pessoa estava falando aqui no chat, né? Que por eles é sim a favor de tirar os celulares e tudo. É muito complicado para mim dizer que eu sou contra tirar o celular, porque eu trabalho muito com isso, né? Então, dentro da sala de aula, eu estou ali com os alunos, eu mando fazer uma atividade, eu passo um QR Code, mando eles olharem ali com o celular e fazer. Agora, os meus alunos, eles são um público diferente do que muitos do que vocês encontram aí, como o Claudiano falou, de que dá uma nota baixa, vem um pai ou a mãe. Eu tenho um colega que ele, numa escola que ele dá aula em Fortaleza, e o namorado da menina que frequenta uma determinada igreja cis foi tomar satisfação, porque disse que apostar, ele trabalha muito com charge, ele usa muita charge para trabalhar, a charge tinha duplo sentido e que não era uma charge adequada para trabalhar com a namorada dele, que tinha 18 anos. E o diretor foi e deixou ele sozinho com esse cara dentro da sala de aula. Então, assim, são vários contextos, né? Vários contextos. Ele mesmo esteve aqui na minha casa esses dias e ele disse que não sabe o que é que vai ser da escola dele com essa proibição do celular. Porque a escola dele é num bairro extremamente violento de Fortaleza. E aí, para ele, um menino, ele tomar o celular do menino e a pessoa aceitar, então
Temos muitas discussões aí para como vamos gerenciar tudo isso. Eita, que agora eu joguei lenha na fogueira. Menino Ginaldo levantou a mão de novo, a Quinlândia levantou e a Mariana levantou. Então, bora aí falar. Vamos para... Eita, eu botei aqui para... Não era a mão que eu queria levantar, não. Vamos, quem quer falar primeiro? Sumiu aqui o negócio de levantar a mão, mas nós temos 3 aí com a mão levantada. O José Ginaldo tirou a mão. Então, vamos às meninas, a Mariana ou a Quirlândia aí. Quem quer falar? Fale, Mariana. Professora, eu queria saber a questão do trabalho. Porque eu entrei depois na aula, eu não sei se a senhora já tinha explicado. Porque assim, eu ainda estou sobre a questão do trabalho. Mariana, você parou de falar? Não, é só essa dúvida, assim, para a senhora me explicar como fazer o trabalho. Porque eu entrei depois, que eu estava sem o celular, eu entrei depois, aí eu não vi a explicação. Tá, então fica no final da aula e eu te explico todas as 2 dúvidas, o que for, tá bom? Para a gente encerrar esse assunto e aí eu trazer depois o teu contexto, tá certo? Vamos, Quirlândia. O que seria a tua dúvida ou tua contribuição aqui para o nosso momento de debate? Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a senhora estava dizendo sobre a questão do celular. Em uma das escolas que eu trabalho, a nova gestora, ela não impôs, mas ela colocou uma regra, né? Você pode levar o celular para a sala de aula, não tem problema. Mas vai ter uma caixinha em cima da mesa e você tem que botar o celular lá, desde 1h até 5h da tarde. Se você for pego com o celular escondido, vai para a secretaria, o celular vai ficar o quê? Guardado até seus pais virem buscar. Sabe o que foi que aconteceu? Na primeira semana foi um horror. Aluno brigando, querendo discutir isso. Nós temos uma lei estadual que diz que nós, aqui em Pernambuco, que a gente pode, sim, barrar o celular em sala de aula. O celular é só quando o professor for utilizar pedagogicamente. Então, a gente pegou essa lei e abraçamos ela. Agora, que já tem o quê? 5 semanas dessa nova regra, o aluno mal leva o celular para a escola. E nós temos alunos mais atentos, né? Eles estão mais calmos em sala de aula. Então, é uma questão de conversa. Proibição não leva a positividade da ação, não. Mas você tem que conversar, colocar os prós, os contras, né? E lá na escola está dando certo, graças a Deus. É tudo, viu, Quirlândia? Como a pessoa gerencia, como se abraça todo o processo. Vou dar um outro exemplo para vocês, assim, do nosso cotidiano. Por exemplo, o IFE. Vocês não pegaram porque vocês entraram agora, né? Mas o IFE teve greve. E os cursos EAD não tem greve, porque a gente recebe por fora. Então, dentro desse ano dessa greve que teve, que durou quase 90 dias, uma das exigências era a gente não bater ponto eletrônico dentro de um sistema que tem, não sei o que, não sei o que. E aí, ontem, teve uma paralisação, porque o governo ainda não atendeu essa mudança na legislação como a gente pediu. E o rapaz estava explicando do sindicato que se todo mundo não tivesse batido o ponto, como era o certo a fazer, a ser cumprido, nada disso estava acontecendo, mas um bate, o outro não bate, o outro deixa, o outro não deixa. Então, assim, essa ausência, às vezes, do coletivo, de todo mundo abraçar a causa, como fizeram na sua escola, é que faz a diferença. É aguentar o tranco, você tem que aguentar o tranco, algumas coisas, né? Para que venha a mudança. A mudança, ela leva um tempo, aplicabilidade ou não. No meu caso, como eu disse, eu não proíbo, porque eu lido com um público totalmente diferente, os meus alunos, dificilmente eles ficam ali mexendo no celular, mas eu trabalho com adultos. Quem trabalha com crianças e com adolescentes é outro nível, entendeu? É outra realidade, precisa sim, tem as horas, ter esse cuidado todo que tem que ser gerenciado, tá certo? Eu acho que é o Pedro agora. Fale, Pedro. Eu quero trazer mais um debate sociológico para esse assunto. Queria
refletir, né, sobre, primeiro, será se essa ementa educacional em si, essa distribuição de assuntos, de materiais, de aulas, será se ela é realmente, como é que eu digo, usual? Será se ela é realmente necessária? Será se ela é realmente usável? Será? E como assim, exatamente? Porque, ó, veja bem, 80% das pessoas, aproximadamente, né, 70, 60, 80% das pessoas que concluem o ensino médio são analfabetos funcionais. Eu sou um exemplo, né? Analfabeto funcional é o quê? É aquela pessoa que não tem as, entre aspas, bases teóricas necessárias para a vida em si. Por exemplo, saber o que é um RNA, saber o que é um DNA, saber o que é uma soma fatorial, saber isso tudo são assuntos fundamentais, né? O problema é esse, que tipo, soma fatorial é um assunto fundamental. Potenciação é um assunto fundamental. Logaritmo, fundamental. Quando você conclui, ela já vem. Mas venha entrando, quando você conclui a escola, né? O ensino médio, em tese era para. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Em tese, você deveria. Desculpa aí o barulho. Em tese, você deveria. Tudo. Espera aí, um minuto. Em tese, você deveria. Tá. Em tese, você deveria o quê? Não faz o menor sentido você passar tanto tempo numa escola, tantos anos numa escola, e você não trabalhar esses assuntos. Porque o quê? O problema da escola em si não é a demanda de assuntos, é a impraticidade deles. Como assim? Você até aprende, você até decora, você até faz a prova. Só que não há um meio fixatório para isso. Por quê? Porque você não. A maioria dos assuntos em si você não usa no mundo real, na vida real em si. Um fatorial, por exemplo, você não usa. Mas uma consciência contabilística, como é o exemplo da matemática contábil, que é o que? Juros compostos, somas, sabe? É algo mais usual, é algo mais tangível. Aí o problema é esse, primeiramente, e o outro é que há um desamparo muito grande em relação aos alunos, porque geralmente o aluno, o problema do aluno em si é o quê? Não é que ele não está entendendo esse assunto, é que ele não entendeu os assuntos passados e isso vai virando uma bola de neve cada vez maior, cada vez maior. E com o passar dos anos, vai se tornando, entre aspas, impossível resgatar um aluno desse. É quase impossível resgatar um aluno assim. Por quê? Porque os assuntos vão vindo, vão se aprimorando, você não vai fixando, você não vai entendendo e vai passando um ano. Porque também tem esse lance, né, de que, entre aspas, as escolas elas não podem, como é que diz, colocar o aluno para repetir, elas não podem reprovar o aluno. Porque, primeiro, que perde verba. Segundo, que é meio paia colocar o aluno para repetir de ano. Há controvérsias, viu? Há controvérsias sobre isso, Pedro. Mas eu vou intervir um pouquinho na sua fala, porque tem outras pessoas querendo falar.
Oi? Acho que eu já concluí, já falei o máximo. Terminou? Mais alguém quer falar? Porque senão eu vou fazer o comentário com relação à fala do Pedro, que ele, olha, quando você traz a questão desses conteúdos e da aplicabilidade desses conteúdos, existe uma grande discussão, principalmente antes da publicação da Base Nacional Comum Curricular, sobre a quantidade desses conteúdos e a aplicabilidade desses conteúdos. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje dentro das escolas é porque a gente tem, não a nível nacional, mas a nível mundial, uma discussão com relação a essa estrutura de disciplinarização que a gente tem e do quanto é importante que uma disciplina dialogue com a outra. Então, vários assuntos de biologia se envolvem com química, que se envolvem com física, que se envolvem com matemática, e que podem se envolver com várias outras áreas, e essas disciplinas não dialogam, porque é como dentro de uma grande universidade, imagine aí, departamento A da matemática, departamento B da física, da C, e esse pessoal que vive isolado em cada uma das suas caixinhas é que prepara esse professor que vai para essa escola. Então, ele está aqui isolado na caixinha dele, forma os alunos isolados na caixinha dele, e quando ele chega dentro da escola, o povo agora está dizendo que ele tem que conversar com todo mundo, aprender tudo e compartilhar. Então, tá aí. Esse momento que a gente vivencia é esse momento de mudança e de diálogo e que vai demorar um pouco para ser aplicado e executado algumas coisas. Tá? Então, mas existe já essa discussão sobre a aplicabilidade desses conteúdos hoje em dia dentro do nosso universo escolar, e que muitas vezes a gente tem alunos que veem muito conteúdo, mas que não conseguem aplicar e que saem muitas vezes das escolas analfabetos funcionais. Na fala de vocês trouxeram hoje vários assuntos relacionados que é para a gente discutir e pensar bastante. A gente falou de família, o José Aguinaldo e eu acho que o Claudiano falaram dessa questão da ausência da família, de assumir determinadas responsabilidades que são dela, né, e de culpabilizar o professor, e que antes a gente não existia isso. Mas aí, acho que foi a Arquilândia que trouxe a situação da escola dela, que a diretora tomou a frente, abraçou, o pessoal abraçou e está vendo mudança e resultado. Então, como Linda Berg está falando aqui dentro do chat, a educação é um desafio. Porque, gente, educar não é como uma bolinha de remédio. Ela exige mudança, ela exige processo de adaptação, da gente entender a sociedade, entender toda essa mudança de nível que está acontecendo, essa inserção, essa imersão que a gente viveu tecnológica, esse reolhar agora, esses países que antes todos liberaram o uso da tecnologia do celular 24 horas por dia, hoje estão voltando atrás e correndo atrás de um prejuízo, porque ninguém imaginava que ia ter uma pandemia. Né, supostamente. Não vou entrar aqui na outra linha de discussão, tá certo? Então, o que eu quero que vocês tragam, reflitam e pensem que é esse processo que a gente vai estar sempre tentando formular aqui, é que a educação, você vai ter várias possibilidades e que você vai, sim, ser imerso de vários contextos e que você vai precisar tomar determinadas atitudes de acordo com o texto. Vão existir regras, vão existir leis, mas você vai ter que tomar determinadas atitudes a partir de um determinado contexto que você vai estar inserido, porque nós não somos bulas de remédio, né? Que tem que executar daquele jeito, daquela forma que vai funcionar. Porque não vai, porque quem trabalha hoje na escola sabe que a escola não tem psicólogo, a escola não tem pedagogo para dar suporte educacional, para ficar trabalhando com o aluno de forma individualizada. Como você mesmo falou, Pedro, o aluno chega dentro da escola, não sabe ler, vai para outra e vai passando, e aí toda uma ideia fundamentada de, por exemplo, de um construcionismo, de socio-interacionismo, ela não se aplica quando você não tem essa infraestrutura adequada para dar esse suporte. Tá certo? Eu estou vendo muitos alunos perguntando até quando, a que horário vai a aula. Então, gente, era essa a visão que eu queria passar para vocês hoje. A gente está só
iniciando, né? A gente vai ficar juntos aí até o final, até dezembro. Então, tem muita possibilidade ainda da gente dialogar e de conversar sobre o que a gente vai vivenciando ao longo da disciplina, e que vocês vão trazendo fatos e situações das realidades, das diversas realidades que vocês encontram no dia a dia, tá bom? Então, se alguém não tiver mais nenhuma consideração a falar, eu queria que só a Mariana, que ainda tem dúvida no trabalho, ficasse. E os demais, beijinho, e a gente se encontra daqui a 15 dias no encontro síncrono, tá bom? Daqui a 15 dias é que a gente se encontra no encontro síncrono. Os demais, qualquer outra dúvida, me procurem no Zap, estou sempre à disposição, tá? Eu vou parar a gravação.